Há quem diga que dezenas de objetos interestelares visitem o Sistema Solar todos os anos. No entanto, a verdade é que detectá-los é um desafio imenso. Não à toa, até a data da publicação deste vídeo, apenas 3 objetos foram oficialmente descobertos, vindos de fora do nosso Sistema Solar. O simples fato de termos detectado o 3i Atlas já mostra o quanto nossa capacidade de rastrear o céu evoluiu. Décadas atrás, um objeto como esse facilmente passaria despercebido, mas hoje em dia, sistemas automatizados de telescópios conseguem rastreá-lo facilmente. E recentemente, um dos telescópios mais poderosos do mundo deu um zoom bem de perto neste objeto. No vídeo de hoje, vamos ver essa imagem em aproximação máxima do 3i Atlas. Observar o 3i Atlas não é uma tarefa simples. Estamos lidando com um objeto que viaja a uma velocidade impressionante e que, por não estar gravitacionalmente ligado ao Sol, segue uma trajetória única. Isso significa que os astrônomos têm pouco tempo para coletar informações, e qualquer atraso pode fazer com que a gente perca informações durante sua passagem. A janela de observação é curta e limitada, exigindo uma coordenação entre observatórios espalhados pelo planeta. Outro desafio está na distância. Enquanto os cometas do Sistema Solar podem ter uma trajetória que os traga bem perto da Terra, o 3i Atlas não é esse caso, e ele vai fazer uma passagem um tanto distante de nós. Isso faz com que ele, mesmo com os telescópios mais poderosos existentes hoje em dia, apareça só como um ponto difuso em meio ao fundo de estrelas. E quanto mais distante um objeto como esse aparece estar, menos quantidade de luz chega até nós, o que significa que fica difícil distinguir detalhes do seu núcleo. A resolução dos telescópios também impõe barreiras aqui. Por mais poderosos que sejam os instrumentos como o Telescópio Espacial James Webb ou o VLT no Chile, eles ainda enfrentam limitações físicas. Identificar estruturas sutis como jatos de gás ou fragmentos se desprendendo do núcleo exige que o objeto esteja suficientemente brilhante e estável no campo de visão. No caso de um visitante interestelar, o movimento rápido complica ainda mais. É como tentar fotografar um carro em alta velocidade durante a noite, sem borrões. Além disso, há a questão do brilho. Muitos cometas ganham destaque visual quando se aproximam do Sol, pois o calor provoca a sublimação do gelo e cria caudas luminosas. Mas no caso do 3i Atlas, sua atividade pode ser muito menor ou diferente da esperada, já que ele não se formou nas mesmas condições dos cometas locais. Isso torna o trabalho dos cientistas quase como um exercício de paciência, tentando extrair sinais sutis em meio ao ruído desses detectores. Outro fator importante é a competição com outros alvos astronômicos. Telescópios de ponta têm agendas disputadas e não podem dedicar longos períodos a apenas um objeto. Assim, os astrônomos precisam equilibrar o tempo de observação, garantindo que cada minuto gasto com 3i Atlas seja realmente produtivo. Essa restrição limita a quantidade de dados obtidos e exige decisões rápidas sobre o que priorizar: composição química, brilho, estrutura da coma ou trajetória. Por fim, há o aspecto mais intrigante. Mesmo com toda a tecnologia, o que conseguimos sobre o 3i Atlas ainda é um retrato incompleto. Muitas perguntas permanecem abertas e talvez nunca tenhamos todas as respostas sobre sua origem ou composição exata. É justamente essa limitação que dá valor à observação. Cada detalhe captado, por menor que pareça, é uma pista rara de um mundo que não pertence ao nosso quintal cósmico e que em breve seguirá seu caminho pela escuridão do espaço interestelar. O telescópio Gemini, com seus 8 metros de diâmetro, foi um dos primeiros a direcionar o olhar para o 3i Atlas. E foi com ele que os astrônomos conseguiram registrar em alta resolução detalhes da coma, como podemos ver aqui. E foi com essas observações bastante detalhadas que os astrônomos chegaram na conclusão de que ele se tratava de um asteroide ou um cometa de fato. A detecção da coma confirmou sua natureza cometária, mostrando que o calor do Sol era suficiente para sublimar parte dos gelos e liberar gases e poeira no
espaço. Essas imagens só foram possíveis porque o Gemini conseguiu trabalhar em condições de zoom máximo. Foi necessário o uso de técnicas de processamento avançado para realçar os detalhes, separando o brilho difuso da coma do fundo estrelado. Esse esforço mostrou que, apesar da distância, era possível estudar diretamente a atividade cometária de um visitante interestelar. Outro marco foi o envolvimento do telescópio espacial Hubble. Graças à sua posição fora da atmosfera terrestre, o Hubble pôde acompanhar o deslocamento do 3I Atlas com uma clareza que nenhum outro observatório no solo conseguiria. As imagens não apenas revelaram a presença da coma, mas também a evolução de sua intensidade ao longo do tempo. Esses registros foram comparados aos cometas do Sistema Solar, oferecendo pistas sobre as semelhanças e diferenças na composição. Como o 3I Atlas se movia rapidamente em relação ao fundo de estrelas, as imagens mostravam rastros em movimentos característicos, quase como uma assinatura visual de sua trajetória hiperbólica. Isso ajudou os astrônomos a refinar os cálculos de sua órbita e entender a direção de onde ele veio e para onde seguirá após a passagem pelo nosso Sistema Solar. Além do Gemini e do Hubble, telescópios terrestres como VLT no Chile e redes de observatórios menores também contribuíram com registros. Essas observações conjuntas foram importantes para manter o acompanhamento contínuo do 3I Atlas, já que sua passagem não permite intervalos longos sem monitoramento. Cada captura acrescenta pontos de referência, e esses registros múltiplos também evidenciaram a mudança de brilho do 3I Atlas. Enquanto no início sua atividade era discreta, os telescópios mostram agora como a coma se expande e depois vai se retrair conforme o cometa avança sua rota de saída. Esse comportamento é comparável ao 2I Borisov, outro visitante interestelar, mas com diferenças notáveis. Enquanto Borisov exibia atividade mais robusta e prolongada, o 3I Atlas parece ser mais sutil e irregular. Outro aspecto revelado foi a dificuldade de capturar detalhes do núcleo. Mesmo com os instrumentos mais poderosos existentes na atualidade, eles não conseguiram vê-lo diretamente, mostrando como esses objetos são minúsculos e desafiadores diante das distâncias envolvidas. Assim, os astrônomos dependem de análises indiretas, avaliando o tamanho da coma, a quantidade de poeira liberada e as mudanças no brilho para estimar as dimensões e composições aproximadas que temos no núcleo. No fim, os registros do Gemini e do Hubble, e claro, de outros telescópios envolvidos, criaram um mosaico de dados que transformou o ponto de luz distante em um objeto com identidade própria. O 3I Atlas deixou de ser apenas mais um visitante interestelar detectado e passou a ser um corpo estudado em detalhes, ainda que com as limitações dos nossos telescópios. A aproximação máxima está marcada para os próximos meses deste ano de 2025, e teremos muito mais oportunidades de vê-lo bem de perto. Mas de qualquer forma, essas imagens atuais já mostram que estamos lidando com um verdadeiro cometa interestelar. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!